Bom dia, hoje é dia 29 de julho. O nosso papo matinal hoje vai ser assim: como você está se sentindo hoje? Você costuma prestar atenção no que você sente ou você simplesmente vai levando e não pensa no assunto, tá? Então hoje eu vou falar um pouco de uns exercícios que eu estou fazendo, é a minha experiência, tá? Espero que possa ajudar um pouco, né? Porque eu estava estudando que quando a gente consegue rotular o que nós pensamos, o que nós sentimos, isso acalma, o nosso cérebro não ativa o sistema de alarme e não gera estresse, e é uma forma até da gente controlar o estresse. Quando você pega qualquer médico que fala sobre longevidade, um dos pilares para você envelhecer bem é o controle da ansiedade, é o controle do estresse. E para controlarmos o nosso estresse, uma forma é a gente entender o que nós estamos sentindo, quais são as emoções que são geradas pelas coisas que nos acontecem durante o dia, tá? Entender o porquê sentimos e o que sentimos, né? Então tem uma ação, isso gera uma emoção, que gera um sentimento, né? E aí nós reagimos de uma certa forma. Então, por exemplo, você está sentindo dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, você vai tomar um analgésico, tá? E você não para pensar o que está gerando, por que você está com dor de cabeça. É mais ou menos isso, uma analogia que a gente pode fazer. Só sente a dor de cabeça e vai tomando analgésico. E pode ser uma coisa muito grave que está acontecendo. Você pode até ter um tumor na tua cabeça e você não percebe que você está tendo aquela dor de cabeça constantemente. Então, por exemplo, regularmente você sente muita raiva. Você sente raiva de tudo. Você sente raiva das pessoas, você sente raiva da vida. O que está gerando essa raiva dentro de você? Né? Qual que é esse sentimento? E aí eu fui dar uma estudada também, qual que é a diferença de emoção e diferença de emoção para sentimento, tá? Então, a emoção, eu até anotei aqui, a emoção é uma sensação física e emocional, é uma reação imediata a um estímulo externo, tá? É algo que mexe com você, tá? Então, por exemplo, você tá com medo, né? O medo é gerado por alguma coisa que aconteceu, tá? Isso é uma emoção. Qual que é o sentimento que você pode ter quando você tem essa emoção de medo? O medo é uma coisa que você não consegue controlar. Mas por que eu tô sentindo medo nessa situação? Qual que é o sentimento? Que você sente? É ansiedade, rebeldia, inveja, né? Eu sinto medo porque eu não consigo fazer alguma coisa, eu sinto medo porque eu me sinto menor numa determinada situação, eu sinto medo do futuro, tá? Então você tem que entender qual que é o sentimento que está ligado a essa emoção. E existem 8 emoções básicas catalogadas, tá? Existem muito mais emoções, mas as 8 principais são confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. A gente ficar sempre naquele compasso de espera, naquela antecipação de que as coisas ruins vão acontecer. Isso são emoções. Já o sentimento, o que é um sentimento? Envolve um componente cognitivo, tá? O sentimento já é uma coisa ligada ao cérebro, com base numa percepção e avaliação de uma situação, tá? Então, existem muitos sentimentos, parece que tem 268 sentimentos catalogados. Os principais aqui que ele citou, que eu fui dar uma pesquisada, quais são os sentimentos? Os principais: amor é um sentimento, ansiedade é um sentimento, gratidão, felicidade. Então você tem uma emoção de alegria, você tá alegre, isso qual que é o sentimento que vai te dar? Vai te dar um sentimento de felicidade, tá? Outro sentimento: inveja, nojo, ódio, orgulho, pena, solidão, isso tudo são sentimentos. Rancor, preguiça, rebeldia.
E essas emoções que eu falei, as 8 emoções principais, desencadeiam sentimentos e o nosso cérebro entra em estado de alerta, tá? Que gera o estresse na nossa vida. E é isso que a gente tem que tentar controlar. Eu fiz uma tabelinha aqui de algumas situações, eu bolei. Quando você sente medo, uma emoção de medo, tá? Devido a alguma coisa que acontece. O que é o sentimento que você tem? O medo pode gerar que sentimentos? Ansiedade, rebeldia, né? Você pode ficar puto porque aconteceu alguma coisa, né? Porque você tá com aquele medo, uma coisa que alguém te dá um susto, que você sentiu um medo, você pode ter uma sensação de rebeldia, você pode ter uma sensação de inveja, o medo pode ser um sentimento de inveja, de ódio, outra emoção, alegria, tá? O que pode gerar de sentimento? Amor, felicidade, gratidão, orgulho, emoção de surpresa. Quais sentimentos uma surpresa pode te desencadear? Que sentimentos? Um sentimento de amor, né? Às vezes alguém te faz uma surpresa, teu marido te faz uma surpresa, você sente aquele amor, você se sentiu amada, você quer retribuir esse amor. Uma surpresa pode te gerar um sentimento de ansiedade, de gratidão, de felicidade, de orgulho. E a mesma coisa para as coisas ruins, tá? Você tá com uma emoção de tristeza, você pode se sentir de novo ansiosa, ansiedade. A tristeza pode dar um sentimento de preguiça, um sentimento de solidão, tá? Você tá triste, aquilo te gera um sentimento de solidão, aquela coisa ruim. Você pode ter pena de você mesmo, você pode sentir pena, você pode sentir rancor, tá? Então eu fiz alguns exemplos aqui. E eles foi feito um estudo com 2 grupos de pessoas. Essas pessoas eram expostas a algumas imagens de pessoas, em algumas situações, tá? Então, expostas a uma imagem de pessoas tristes, alegres, pessoas raivosas, tá? E o primeiro grupo não tinha que identificar a emoção, não tinha que rotular a emoção que aquela imagem estava refletindo, né? Você olhava assim, a pessoa, você falava assim, o primeiro grupo só tinha que falar, é um homem ou é uma mulher. E o segundo grupo tinha que identificar, começou a serra. E o segundo grupo tinha que identificar a emoção que aquela pessoa da imagem estava sentindo. Deixa eu sair daqui. Você tinha que falar se você estava sentindo, se era que aquela pessoa estava sentindo raiva, que aquela pessoa estava se sentindo triste, alegre. E o que foi, e o que se chegou, o que se concluiu? Deixa eu fechar a porta. E o que se concluiu? Que o segundo grupo, essas pessoas estavam numa ressonância, fazendo ressonância magnética do cérebro. E essas pessoas que rotularam, conseguiram identificar o que a imagem estava sentindo, ela não desencadeou o sistema de alerta do cérebro não foi acionado e o córtex pré-frontal se acalmou, só porque ela identificou, essa pessoa está sentindo raiva. Mas a partir do momento que você rotula o sentimento, o teu córtex se acalma, tá? Porque você desliga os sinais de alarme, pois entendemos o que está acontecendo. Então, eu tô fazendo um exercício, já comecei a fazer um exercício faz uma semana, tá? E eu vou dar aqui vou sugerir se vocês querem fazer, tá? Chama Diário de Sentimentos, para você registrar durante o dia e definir um padrão, tá? Então, você vai perceber no teu dia qual que foi o sentimento que você mais sentiu naquele dia. Se foi raiva, se você sente autossabotagem, você está se autossabotando, você vai e come porque você se sente inferior. Se você sente muita raiva, se você sente frustração, aí eu me sinto frustrada, porque eu sou uma pessoa que nada dá certo, eu fui tentar fazer uma coisa e não conseguiu, porque normalmente quando a gente tenta fazer uma coisa que a gente não consegue, o primeiro sentimento que dá é frustração. Ou você faz um plano e não acontece o que você planejou, a gente se sente frustrado, porque não saiu conforme a gente queria, tá? E deixa eu ver, já anotei aqui.
E quando e a vida não é assim, né? A gente não tem um controle sobre a vida, né? Então, se você começa a identificar quando o teu dia não foi do jeito que você planejou, o que que você sentiu? Ah, você aceitou? Você fala, ah, tudo bem, amanhã eu faço. Ou você ficou com muita raiva porque uma coisa deu errada, ou você se sentiu frustrado, né? Quando você identifica isso, você começa a ter um padrão dos teus sentimentos e você começa a definir o que que você precisa mudar. Então, por exemplo, se você toda vez fica com raiva, fica frustrado porque você não, as coisas não saíram como planejado, o que que você precisa desenvolver em você? Uma resiliência. Tá? Você precisa ser mais resiliente, eu preciso aprender a ser mais flexível, tá? E focar na solução. Ah, não deu certo isso? O que que eu vou ter que fazer para dar certo? Como que eu vou fazer amanhã, tá? E então esse exercício de você identificar e dar nome, identificar a emoção e dar nome ao sentimento é o que vai ajudando você a desenvolver uma maturidade emocional, tá? Que é esse curso que eu tô fazendo com o Rossandro Klinger para desenvolvimento das emoções, da maturidade emocional. Ninguém é 100% maduro emocionalmente, ninguém é 100% imaturo, mas a gente sempre tem áreas que a gente é mais maduro, tem áreas que a gente é mais imaturo. Então, esse é o papo matinal de hoje, eu espero que tenha ajudado. Sugiro vocês a fazerem esse exercício, tá? Porque vocês vão ver que é muito interessante, vocês vão ter boas surpresas, ou às vezes nem tão boas. Um beijo e até amanhã.